tudo bem com vocês? Esse é mais um podcast na Estrada com Fafi, em parceria com a V-Minas, a maior pós-venda da Volkswagen de Minas Gerais. Unidades em Contagem e 7 Lagoas. Minha convidada de hoje é fisioterapeuta pélvica com especialização em obstetrícia, saúde sexual feminina e masculina. Atua como educadora e tratamento de dores na relação sexual, dificuldade de chegar ao orgasmo, incontinência urinária, dentre outras disfunções. Você deve estar se perguntando, mas uma fisioterapeuta pélvica em um programa destinado aos caminhoneiros? Vamos descobrir juntos com Luciana Torres. Olá, Lu! Oi! Tudo bem? Tudo bem. Quero já começar te agradecendo por esse privilégio de trazer um assunto assim tão interessante, tão importante. Gostaria muito que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história pra gente. Obrigada, Fafi. Então, eu sou Luciana Torres. Eu sou fisioterapeuta desde dezembro de 2009. Então, eu já me formei apaixonada pela área da fisioterapia pélvica. E entrei na pós-graduação, já em fevereiro de 2010, para tratar de uroginecologia e obstetrícia, que é uma pós muito ampla, né? Poderia trabalhar com um monte de disfunções. E eu me aprimorei em obstetrícia. Então, eu comecei a minha jornada lá em 2009, na verdade, com Pilates, trabalhando com obstetrícia, e eu brinco que a sexualidade me escolheu, não foi eu que escolhi sexualidade, né? Apesar de sempre falar, sempre brincar, eu nunca me imaginei tratando disfunções sexuais, falando de sexualidade para ninguém. E desde 2018 eu fui convidada por uma amiga que estudou comigo, a Meg, e ela falou que eu cobriria ela quando ela gestasse, quando ela fosse ter filho. E o consultório dela era mais focado para a sexualidade. Então, hoje, eu me divido em sexualidade e obstetrícia. Essa é um pouquinho da minha história. E agora, eu vou fazer uma outra pós-graduação em sexualidade humana. E já estou atendendo sexualidade feminina, masculina. Estamos aí nessa caminhada. Bacana demais. Bom, sabe o que é? É que eu vou aprender muito hoje com esse podcast. Vou trazer muita informação para você cristal, para você tubarão, para você caminhoneiro, caminhoneira. E nós vamos, assim, aprender e apreciar de tantas curiosidades, em coisas aqui que eu tenho certeza que vai ser interessante para você. Antes da gente dar início às nossas perguntinhas, às dúvidas, é claro que eu gosto de deixar o meu convidado assim, né? Feliz. E aí, trouxe a V-Minas, nossa patrocinadora, trouxe um presentinho pra você, Lu. Espero que você goste. Amei, obrigada. V-Minas, a nossa patrocinadora, tá aí desde o comecinho com a gente. Obrigada. E, claro, Deixa aqui na mesa. deixar você também uma fisioterapeuta original com as marcas da Rota 262. Ai, adoro caneca. Pois é, gente, ela adora café. Adoro café, cafezeira. Pode deixar aqui mesmo, Ana? Pode, se você quiser colocar na cadeira aí. Para me praticar as minhas corridinhas. É, que eu vou olha. falar de atividade física e eu dou exemplo, tá? Eu não só falo. Isso aí, Eu gente. dou exemplo. V-Minas, muito obrigada pela parceria de sempre. Vamos lá, Lu. Eu confesso que é tudo novo pra mim, tá? Então, você me ajuda. Hoje o podcast é seu. Ai. Bora. O que é sexualidade? Isso é um termo difícil de explicar, né? Então, sexualidade, quando a gente fala em sexualidade, em educação sexual, a primeira coisa que vem vou falar de sexo. Vou ensinar como fazer sexo, como ter relação sexual. E, na verdade, não é isso. Tem sexo na sexualidade, mas a sexualidade é um termo muito amplo. Ela envolve relacionamento. Nós somos seres sexualizados, né? Nós nos relacionamos. Então, a sexualidade, ela diz de relacionamento, ela diz de limites, ela diz de proteção, ela diz de cuidado mesmo e também diz de sexo. Então, a sexualidade é muito mais do que isso. Então, todo relacionamento relacionamento amoroso, relacionamento de pai e filho, relacionamento de amizade, ele envolve sexualidade e o relacionamento nosso com nós mesmos. Então, isso tudo envolve sexualidade e é interferido por
biologia, por biopsicossocial, né, que a gente fala, e ambiental. Então, a sexualidade de cada pessoa, ela é definida pelo que ela é criada, então vem da criação dos pais, pelo que ela aprende na escola, pelo que ela aprende na sociedade. Então, a gente vai ver relações de sexualidade diferentes em cada lugar. Então, de classe social, de religião, tudo interfere na sexualidade e de como que essa pessoa lida com esses relacionamentos, com o outro e com ela mesma. Interessante. E nessa história, onde a questão da pornografia, querendo ou não, eu sei que é um assunto bastante assim, tabu, né? Pelo menos no meu meio, né? No meio dos caminhoneiros, que é onde eu estou ali perto. Onde que a pornografia atrapalha a saúde sexual, tanto do homem quanto da mulher? Porque é um assunto que precisa ser falado. A pornografia, ela existe e, às vezes, ela é tratada como algo natural. Como algo normal, aceitável, né? Aceitável. E, assim, o que é a pornografia, né? A pornografia, ela é exatamente uma objetificação, uma violência da mulher. Ela é tudo menos sexo. Aquilo não é sexo. E por que isso atrapalha tanto a sexualidade? Meninos, desde criança, eles são hiperincentivados à sexualidade deles. Então, lá com os 4 anos, quando começa a se conhecer, o menino, ele é bem visto. Isso é um problema social mesmo, é estrutural. Ai, que bonitinho, já tá aqui ficando com o pênis durinho. Ai, vai ser um pegador. Uhum. Entre outras coisas que é extremamente problemático, porque essa criança, que não tem essa conotação sexual, está sendo hipersexualizada. Por outro lado, a gente vê meninas que são tolhidas, né, disso, quando ela também começa a se descobrir, começa a se tocar, e isso não tem conteúdo sexual para a criança, isso é autoconhecimento, isso está dentro da sexualidade dela. Uhum. Ela é tolhida, que é sujo, que é feio, que é errado, que não pode. Uhum. E cresce aprendendo isso. Hoje a gente tem, eu vou abrir um parênteses aqui, tem a hipersexualização também da menina com as músicas. No Brasil a gente tem pornografia em tudo. A gente tem pornografia em desenho, em novela, em música. É muito difícil ficar livre disso, né? Aí, e voltando para essa educação, esse menininho cresce hipersexualizado, essa menina cresce tolhida de aprender sexualização. E ele vai para a pornografia. E aprende aquilo ali que não é sexo, gente. Aquilo é penetração. E é violento. E é uma objetificação da mulher. É ver uma mulher somente para um lugar para enfiar um pênis. E é literalmente, é violento. Que a gente escuta, né? A pentada violenta. Né? E aquilo não é sexo. E a menina não aprende nada disso. Esses dois vão se juntar. Na maioria das vezes, né? Tirando as exceções dos casais homoafetivos, né? Não vou entrar nesse mérito. E aí, como que vai ter uma relação sexual saudável se essa daqui, se esse lado foi totalmente tolhido e esse lado foi hipersexualizado com um desserviço que é a pornografia? E quando a gente fala assim, nossa, mas eu gosto de sacanagem, que já entrei nessa discussão. Mas tem mulher que gosta de sacanagem. Gente, tá? A gente gosta de sexo. Não é essa a questão. A questão é que dentro da pornografia não tem o para além da penetração, não tem um afago, o cheiro, porque a gente gosta disso. Qual que é o maior órgão sexual nosso? Você sabe? Não. Sabe? Sim, você não sabe. É a pele. Sim. Tá vendo? Eu não sabia. É verdade, o toque, né? A gente tem... Quando dá aquela cheirada, você já dá uma arrupiada. Quando você lembra, Na verdade, eu falei que eu não sabia, porque eu já ia falar uma outra coisa. Como eu já ia errar, eu preferi falar que eu não sabia. Já ia falar outra coisa. Mas é verdade, gente. Como que... são detalhes, né? Que não é falado, não é valorizado, né? O homem não aprende isso. Tem uma brincadeira, né, da preliminar, né, que ele já vai direto. Existe um meme na internet que tem uma escadaria com um monte de degrau, aí vem escrito beijo, cheiro, massagem, oral, parará, parará. E aí a mulher tá com um pé no chão e um pé lá no último degrau. O último é penetração. Ele pula tudo isso e vai direto para penetração. Para ele pode ser bom e às vezes não, eu vou trazer isso, mas isso não é sexo. Não é sexo, tanto que a gente não usa no consultório o termo preliminar.
Sabe o que é preliminar, amiga? Fechar a porta para a criança não abrir. Entendi. Preparar um jantar, isso é preliminar. Mandar mensagem na hora de tarde, uma mensagem picante, um meme. Viu, tubarões? Receba as dicas aí de como tratar as suas cristais. Deixa eu só falar aqui pra Lu, porque é novo, né? Lu, amiga, tubarão. A gente tô falando amiga porque a Lu é minha amiga. Não tem como. Eu chamo ela só formalmente de Luciana Torres. Eu vi essa mulher parir na piscina, dentro de casa. Que é sexualidade também. Mas é sobre a questão do tubarão, é que os homens, os motoristas, às vezes são conhecidos como tubarões, e as mulheres como cristais, as esposas como cristais. Por isso que eu estou referindo essas gírias de caminhoneiro, porque é novo. Pra mim é. O seu conteúdo é novo para mim, eu tenho certeza para o meu público, e essas gírias também é novo para você. Pode concluir. Claro, tem pode, um monte por de favor, perguntas. não, é só porque eu tô referindo tubarões e cristais aqui. E eu não sabia realmente. Você não Obrigada. sabia. E aí, então, isso é preliminar. O preparar. Gente, aquele beijo que esquenta, que você prende, isso já é sexo. Então, não é preliminar. Porque o que é sexo? Defina sexo. Eu defini sexo? Ai, meu Deus. Não sei, Lu. Eu não vou me arriscar. Você tá tímida agora? Não, na verdade, eu estou um pouco tímida. Não, sexo pra mim, começa com um bom dia, né? Começa então, você tá com... ótima. Tá melhor que muita gente. Eu acho que o sexo, ele começa preocupando com como você está, né? Não é só aquela coisa de chegar já, né? Enfim... Mas vou deixar você explicar que você entende melhor do que eu. Quando a gente pergunta no consultório, né? O que é sexo? Porque eu preciso entender o que o paciente traz para mim. O que ele entende por sexo? Sexo é penetração. E não é. Não é. O sexo, ele é o beijo, ele é o oral. Se fosse só penetração, as mulheres homossexuais não teriam sexo, né? Uhum. E tem. E, assim, a educação sexual, ela entra justamente porque não se entende o que é sexo e acha que é pornografia. E aí gera... Porque a pessoa vai ficando incomodada. Poxa, eu não tô sentindo nada. É só isso aqui, principalmente para o público feminino. E tem aquela questão que a mulher, ela, infelizmente, ela cresce com aquela ideia de que tem que agradar. Muitas vezes não tem a coragem de assumir que não está legal, né? E fica uma relação, às vezes, muitas vezes frustrada, né? A mulher é criada para servir. Infelizmente. Muitas mulheres chegam no consultório porque não conseguem receber um sexo oral, por exemplo. Não gosta. Não gosto. Aí, quando você vai indo a fundo, vai entendendo a dinâmica desse casal, não gosta por quê? Ela tem que ficar só ali recebendo. E ela acha que ela tem que estar retribuindo alguma coisa ali. Poxa, recebe, sabe? Fecha o olho mesmo e deixa vir. Depois você vai fazer uma outra coisa. Uhum. Porque o sexo é troca mesmo. Troca de energia, troca de toque, de carícia. E aí, por que, né? Vou voltar lá atrás. Por que a pornografia é tão problemática, é tão perigosa? E hoje a gente tem muitas pessoas viciadas em pornografia. Mais o público masculino, mas também existe o público feminino que é viciado. Quando é isso que te dá prazer? Quando você só sente prazer, só sente atração sexual, só sente vontade quando você vê a pornografia, isso é um problema, porque aquilo não é sexo. Então, começam a se masturbar. Demais, vira um problema, vira um vício, tá? Eu tô falando de vício, tá, gente? Não tô falando que não é pra não se masturbar. Eu tenho que deixar isso muito bem explicado, porque eu estimulo os meus pacientes a se masturbarem. Isso é importante para se conhecerem. Agora, quando só serve, se estiver assistindo um vídeo de pornô, isso é um problema, porque isso não é real. E aí a pessoa que é viciada em pornografia, ela deixa de ter as relações saudáveis dela. Deixa de ter o contato e aí casamento acaba, porque é um saco. Uhum. A pessoa tá o tempo todo lá no vídeo, né? Nesses montes de vídeos que tem, para poder se estimular sexualmente. Então, é um problema, porque vai afetando as relações. Uma outra coisa, eu
estimulo o vibrador, usar vibrador, compro vibrador, tem que ter, usa junto da parceria. Eu vou usar parceria porque tanto para casais héteros, casais homos, é a parceria, né? A pessoa que está ali junto de você na hora da relação. Usa junto, mas quando você só tem prazer se tiver com o vibrador, se tiver com o estimulador, se tiver com o vídeo, isso é um problema. Você está falando de uma forma muito natural sobre o uso, né, do vibrador, mas existe também aquele receio por parte, às vezes, das mulheres, por parte, às vezes, dos homens, né? Ah, não, isso eu não vou aceitar, porque a minha mulher vai gostar mais, enfim. Eu acho, assim, que você poderia entrar nessa questão, talvez, de como começar esse diálogo entre os casais. Porque para muitos casais, Lu, isso não é normal. Isso não é natural. O quê? O uso de brinquedos, sextoy? Às vezes não tem nem o assunto do sexo. Eles não conversam. Eles se relacionam, vão para a parte prática, mas não tem a coragem de chegar e falar, olha, eu não gosto disso. Chega lá para mim. Eu gosto disso. E, às vezes, eu acredito que acontece mais pela questão da construção social, acontece mais com as mulheres, né? De não falar, de não ter a coragem. Eu, como mulher, e eu conheço várias, chega para mim e fala, eu não sinto nada, mas, né, se eu não fizer, meu casamento vai para água abaixo. Então, eu acho muito importante, gente. A gente não tem a questão, até, às vezes, da religião que interfere. Então, eu acho que é muito saudável os relacionamentos sentirem, né, ambos se sentirem prazer. Tem que ser bom para o homem, tem que ser bom para a mulher, para os relacionamentos de modo geral. Qual o conselho que você tem para dar para essas pessoas que têm esse medo de expor, de buscar ajuda? Você, como profissional da área, o que você pode ajudar aí essas mulheradas, esses homens? Gente, homens também, principalmente os homens, né? Que às vezes acho que é o que mais não preocupam em ouvir suas parceiras. Dentro daquilo, né, da mulher feita para servir. Dentro disso. Então, os homens não se preocupam. Por quê? Quem que tem que segurar um casamento? A mulher. Quem que tem que servir o homem sexualmente? A mulher. Só que mulher tem desejo sexual, gente. Isso. Sabe qual que é a maior queixa lá no consultório? Falta de libido, falta de... Aí, aqui vai ficar muito superficial. Não tem uma dica, né? Eu vou falar de dicas gerais, mas às vezes não vai se aplicar para aí outra pegar. Isso vai ser legal para mim. Mas quando a gente, dentro do consultório, que eu vou conversando, eu vou questionando, às vezes a gente chega no relacionamento. O cara é um ogro com a mulher. E eu vou falar sempre mais do público feminino, que eu atendo, a minha maioria é público feminino, né? Assim, de disfunção sexual masculina é muito pouco ainda. Mas então tem muita coisa. E aí ela chega reclamando, e aí às vezes o parceiro não dá um bom dia, é mal educado, não conversa. Fica o dia inteiro sem perguntar como que foi o dia daquela mulher. Às vezes foi tão cansativo, aconteceram coisas durante o dia, ele não fala nada. Aí chega à noite, quando ela está exausta, quer dormir, aí ele vem. Depois, às vezes, que trabalhou o dia inteiro, lavou, cozinhou, cuidou de menino. Às vezes ela quer ali, né, uma massagem, o cara já chega achando que ela é um objeto. E aí acontecem duas coisas muito frequentes. Ou essa mulher simplesmente cede e aí não sente nada, e é uma queixa gritante. Ou ela fala não e gera uma briga, um desconforto. Quando a gente fala de resposta sexual, feminina e masculina, eu vou falar masculina primeiro, porque ela é super objetiva. O homem, quando ele tem desejo, ele pensa em sexo, ou ele lembra da parceria, que vontade de transar aqui, ele tem a ereção, então ele fica excitado, tem a ereção, se ele tiver o estímulo ali, ele chega ao orgasmo, assim, bem numa linha reta. Desejo, excitação, ereção, orgasmo. Pronto, acabou. A mulher, eu podia até ter trago, né, o material. A mulher, ela é cíclica. Vamos deixar para o próximo podcast. Essa resposta dela vai depender da intimidade. Então, por mais que as mulheres tenham tido relações
casuais, né? Aham. É importante que ela tenha minimamente uma interação com aquela parceria. Uma conversa de preferências antes da relação. A mulher, ela não vai para a relação só para ter, mesmo porque ela não vai conseguir o objetivo dela, porque a mulher depende desses estímulos mesmo, né? Dessa intimidade, dessa neutralidade sexual. E aí, existe o desejo responsivo. Tem o desejo espontâneo. A mulher pensa em sexo durante o dia, ela quer sexo durante o dia. E quanto mais se fala, mais ela quer. E existe o desejo responsivo, que é o secundário. Às vezes ela nem tá pensando em sexo, às vezes ela tá cansada do dia mesmo, deita, mas aí o parceiro, vou fazer uma massagem no pé. Vai as dicas, gente. E Fica aí ligado. vai fazendo a massagem no pé e ela passa a querer. Ou, eu brinco que essa, pra mim, é o meu maior fetiche, assim, quando eu chego exausta. Terça-feira, hoje é um dia que eu vou chegar cansadaça em casa, porque eu atendo mais longe, atendo o dia todo. Chego tarde, aí tá lá com um paninho de prato no ombro. Lavando as vasilhas, a jantinha tá pronta. Ai, que delícia. Já começa aí. Então, Mas é exatamente, né? Onde eu falo que começa com bom dia, Exatamente. né? Com a divisão dos afazeres de casa, né? Porque, às vezes, uma mulher sobrecarregada, gente, ela não quer nada. ela não quer ser. A intenção aqui é de falar realmente de assuntos que você não tem coragem, às vezes, de falar. Mas que é normal, que é natural. E eu acho importante, você que é motorista, você que é esposa, gente, conversem sobre isso, isso vai melhorar a relação de vocês. E tá ligado, sim, na questão do trabalho, vocês vão trabalhar muito mais felizes. Sim, a pele fica mais bonita. Isso, tem que falar. Quais as principais disfunções que você atende hoje, Lu? Hoje no consultório eu continuo ainda com obstetrícia. Então, as cristais... As cristais são... Pode me procurar. As cristais são as esposas, né? As motoristas. Tem muita mulher na estrada hoje. Às vezes, outro dia parou uma motorista grávida. Você acredita? Com 7 meses. Rodando o Brasil inteiro. Olha, que loucura, gente. Isso, pode procurar que a gente cuida dessas mulheres. Isso aí. Mas as disfunções hoje dentro das disfunções sexuais, eu atendo muito vaginismo, que é a dor na penetração, né? Aí tem o vaginismo, a vulvodínia, que existem mulheres que não conseguem ter penetração ou ter uma penetração muito dolorosa. A disfunção de incontinência urinária, tanto feminina quanto masculina. A masculina, ela tem um fator que ela é pós-cirúrgico, né? Pós-prostatectomia. Da dor, anorgasmia, que é a dificuldade de chegar ao orgasmo. Ejaculação precoce, mas esse público ainda está menor. Anorgasmia, aversão a sexo, mulheres que têm... Não consegue gostam, falar. Aliás, na verdade, elas sabe. chegam com essa queixa, tipo, não gosto de sexo, não quero sexo. E aí, quando a gente vai conversando, tem uma disfunção ali naquele assoalho pélvico. Então, ela sente tanta dor que aí ela passa a não gostar. Porque o ciclo... E às vezes ela também não comenta, né? Com a amiga não comenta, tá? Eu falo assim, quase todos. É muito raro a mulher que chega com uma disfunção sexual que comentou com alguém. Porque nas rodas de conversa é tudo muito legal, é tudo muito gostoso. Ninguém fala do problema. As pessoas mentem, viu? Mente muito. E elas começam a se sentir que só elas têm um problema. E que não tem solução porque só elas têm. É muito comum esse relato, assim. E às vezes as esposas dos caminhoneiros estão com, tipo assim, a libido tá ruim, ela não tá querendo sexo. Opa, pera, alguma coisa está acontecendo. E às vezes elas sentem esse desconforto, né, essas dores. Tem a questão que os motoristas ficam dias longe de casa e às vezes ela faz aquilo, não, eu preciso agradar meu marido, mas também não é justo, né, ela sentir dor. Então, tem que procurar ajuda nesses casos, né? E tem que conversar. Gente, o diálogo é fundamental. O diálogo, eu pulei, né? Essa fase da dica. É o diálogo. Como que eu vou introduzir? Como que eu vou mudar na relação sexual? E, assim, se você não consegue conversar com a parceria sobre sexo, gente, tem alguma coisa errada. Então, começa na terapia já. Busca uma terapia. Porque é parte do relacionamento. Ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado, nem a mulher é obrigada a ceder, nem o homem é obrigado a estar ali
o garanhão o tempo todo, Aham. né? Mas isso tem que ser discutido. Frequência sexual é uma coisa que a gente discute muito também. Que às vezes a frequência para um é... eu quero sexo todo dia. O que, gente, pra mulher isso é muito difícil, tá? E às vezes o outro quer uma vez a semana, tá bom. Ou uma vez no mês. Então, isso varia, isso é de pessoa para pessoa. E tem que chegar num acordo. Olha, vamos conversar. Olha, não dou conta dessa frequência aqui, mas aí diminui a frequência, mas tem um sexo de mais qualidade. Repertório sexual, né? Tem gente que fala assim, mas o que é repertório sexual? O que é isso? Vou mudar a posição? Não, vai mudar estímulo mesmo. Muda. Em vez de sair da mesmice, começa com uma massagem no pé. Começa com a massagem nas costas, aqueles brinquedinhos que eu falei, né? A vela. Passa uma vela no Dia dos Namorados, eu vendo os olhos, passo uma vela nas costas para massagear, muda. Isso. Várias dicas aí. Lu, pensando aqui nos nossos profissionais caminhoneiros e caminhoneiras, que passam horas sentados, muitas vezes períodos assim sem conseguir ir ao banheiro. Não sei se você sabe, às vezes eles, como eles têm a carga horária ali para ser cumprida, eles usam inclusive uma garrafinha. Às vezes as mulheres usam uns baldezinhos e naquele improviso mesmo não conseguem parar para ir ao banheiro. Isso acontece muito. Se higienizar da forma correta, né? Não sei. O que é importante eles saberem? Quais são os cuidados nessas questões aí, para eles que ficam nas estradas? Eles e elas. Eu não sabia, né, dessa questão da garrafinha. Eu imaginei, tanto que eu escrevi aí quando eu te mandei, que ficariam muitas horas sem conseguir ir ao banheiro, evacuar, fazer xixi. Mas isso não são todos, né? Alguns seguram. Tem pessoas que contam assim, eu não consigo ir no banheiro, então enquanto eu não paro, eu não vou. Então, realmente, só que chega um nível que eles tem os que não conseguem e os que acabam usando. Mas também, de qualquer forma, não Segurar também não é o ideal. Então, assim, de dica, né? Higiene. Eu acho que higiene é pra tudo na vida, né? Uhum. Higiene bucal, higiene íntima, higiene é pra vida. E realmente usar um sabonete próprio, né? Porque tem um pH diferenciado, então usar sabonete íntimo. Para as mulheres, afastar mesmo grandes lábios, tirar toda aquela cerinha. E para os homens, que a gente vê mais problemas relacionados à higiene com homens. Puxar ali a pele, limpar, esfregar com sabão. Porque o que isso vai levar? Prostatite, que é a inflamação da próstata. E aí isso pode vir acarretar um monte de problema. Ela pode inchar e aí causa uma obstrução no canal uretral. Essa obstrução, jovem, né? Homens mais jovens, porque homens mais velhos, eles vão ter um aumento da próstata, que acontece com todos eles, mas mais velhos. Não sei se eles dirigem até uma idade mais velha. Sim, infelizmente aposentar hoje aqui tá meio difícil. Sim, nós temos caminhoneiros hoje aí de 20 a 60 anos. Nessa idade mais ou menos que começa a crescer a próstata naturalmente, ela vai aumentar, todos os homens vão aumentar. Mas a prostatite vai fazer ela inchar, às vezes vai causar uma obstrução, essa obstrução vai dificultar a urina e às vezes não percebe que está tendo que fazer força para fazer xixi, fica por isso mesmo, aí começa a ter dor. Essa força ao fazer xixi, quando tem uma obstrução na uretra, isso pode fazer um retorno da urina para o rim e causar uma lesão no rim. Olha a treta. Né? E essa bexiga ela fica muito endurecida, porque ela tem que fazer força para expulsar essa urina. Então, vai fazendo um monte de problemas, né? Gera aderência, a prostatite, por exemplo, ela gera aderências ali nesse assoalho pélvico, e ele pode começar a ter dor pélvica na hora da relação. Ter uma aderência ali que não consegue manter uma ereção. Então, isso tudo relacionado à higiene. As mulheres podem ter candidíase, porque fica muito abafado, Elas né? já ficam muito tempo sentadas. Já fica muito tempo sentada, tampando ali. Então, assim, a dica para mulher é usar algodão ou ficar sem calcinha mesmo, assim, fica com a calça mais larguinha, porque ela tá ali dirigindo, né? Para ventilar, para não gerar essas candidíases, porque a candidíase ela não está relacionada só a abafar, mas a má alimentação e ao emocional. E eu acredito que é um trabalho sob estresse. Demais. Cumprir horário, trânsito, né? Riscos de acidente. A alimentação
É Se não consegue fazer xixi, vai conseguir comer direitinho, fruto no horário tempo, né? Infelizmente não, eles não conseguem mesmo. Então, são coisas que a gente precisa olhar, porque isso também, a longo prazo, pode gerar uma disfunção sexual, porque mulheres que têm excesso de candidíase, elas podem desenvolver uma hipersensibilidade e começar a ter dor na relação. Olha, que interessante. Então, higiene é o básico. A higiene. Em relação a segurar... Mas quando elas não conseguem parar, por exemplo, porque o ideal é lavar, né? Mas é uma vez no dia. Isso banho por dia elas conseguem. Não, né? Mas eu falo a questão do lavar em si, consegue. É uma vez, claro, né, gente? Não vai 24 horas ali na Brasil boleia. não dá. Mas assim, tem a questão do uso, às vezes, do lenço umedecido. Não é recomendado. Não é recomendado. Você falou do algodão, eu não entendi. É pra secar? Algodão não, roupa de algodão. Calcinha de algodão. Tá. Não tinha entendido. Mas essa dúvida foi minha. Não. A higienização, lavar uma vez no dia é suficiente. Sim, tá. Então, lavar. Não precisa ficar preocupada em toda hora e lavando. E não é bom, porque se eu usar o lenço umedecido na vulva, toda vez vai fazer xixi, usa o lenço umedecido na vulva, aí muda o pH, pode gerar outros problemas. Igual as mulheres, às vezes, usam, já aconteceu também, isso é relato real, de motorista falar assim, Fafi, eu inclusive, às vezes, inclusive, ela não consegue fazer no piniquinho. Tem uns piniquinhos, tem os baldinhos, essa ela não consegue. E ela falou comigo assim, que às vezes ela usa muito protetor diário porque às vezes homem ainda tem, né, não deveria, mas eles ainda conseguem fazer em qualquer lugar, mesmo não podendo. Mas as mulheres, elas não costumam fazer isso. Então, seguram mais do que poderiam. E aí, para não sujar, né, às vezes, elas usam muito protetor diário, sabe? Pode gerar infecções. Entra dentro de abafar. Pode gerar. E assim, você está segurando o xixi muito tempo, ele começa a vazar, porque a bexiga ela não vai suportar, né? A complacência, que é o tanto de urina que ela comporta, a bexiga tem um limite. A mulher em volta de 350, 400 ml e o homem em torno de 500 ml. Que a bexiga suporta. Então, mais do que... o rim não para de filtrar, né? Ele filtra 1 ml por minuto, mais ou menos. À noite diminui, mas é mais ou menos isso. Então, a gente vai aumentando. Isso pode gerar cistite, que é infecção da bexiga. Pode gerar infecção urinária do trato inferior de recorrência. E isso gera outros problemas, porque... tem infecções direto, isso vai interferir em outras coisas. Aí pode virar uma infecção renal, que eu esqueci o nome agora. Vixe, perdi. Mas vira uma infecção mais grave, pode virar uma sepse. Olha. Né? Uma infecção generalizada ali. Mulheres, vamos cuidar. Então, fazer xixi. Para no meio da estrada, abaixa e faz xixi. Faz ali mesmo, gente. E tá relacionado com o tabu. Não é tão fácil assim, amiga, porque às vezes... não pode parar. Você não consegue parar, o caminhão às vezes é rastreado, ou a questão mesmo delas se sentirem seguras para fazer isso. Infelizmente, hoje, se a mulher vai lá, baixa a calça por uma necessidade, vem um outro cara, elas ficam com medo, acredito eu, porque às vezes elas rodam as madrugadas afora, sabe? É bem complexo. É bem pesado, né? É uma profissão que merece muito respeito, porque eu falo sempre que quem está na estrada aí realmente são os heróis da estrada mesmo, sabe? Uma dúvida que é minha. Elas não podem parar no posto? Não, na verdade, isso depende de cada empresa, depende da carga que os motoristas, de modo geral, estão transportando, né? E existem, por exemplo, de uma carga que ela só pode parar o caminhão depois de 100 a 200 km rodados. Mas se você for pensar 200 km, ela vai fazer 2 horas, um pouco mais de 2 horas. Isso. Mas aí 2 horas é tranquilo de esperar para fazer xixi. Sim. Mas acontece também, às vezes, é importante essas informações, porque às vezes a mulher, ela não tem noção, a mulher de modo geral, né? Não só as motoristas, né? Eu tenho o hábito de segurar para dar conta de fazer certas coisas. Então, às vezes, não é só a questão de não poder parar, é às vezes de querer entregar rápido, porque tá querendo pegar a próxima carga, porque quer chegar em casa para ver os filhos.
Então, a gente às vezes quer fazer aquela entrega rápida e segura. Então, não é só porque não pode. Tem porque não pode. Mas tem também porque quer fazer a entrega rápida e... Ser produtiva, né? Exatamente, ser produtiva. É o que a gente falou hoje cedo, mas, né? assim, Cansada de ser produtiva. Mas essa questão da hora é seguro até 4 horas. Você ficar sem fazer xixi. Tá? Não sabia. Ela não vai beber muita água nesse meio tempo. E aí, isso que eu... Porque a gente... água, gente. A gente já bebeu, a minha já até acabou. Eu vou beber água porque eu já tive pedra nos rins. Exatamente. Eu atendo uma questão que chama bexiga hiperativa, que é quando a bexiga contrai fora de hora. Porque como que é o mecanismo de micção? Por isso que é difícil abaixar, tá? Eu tô falando aqui para fazer, mas a própria micção, o próprio processo de fazer xixi, ele depende da segurança dessa pessoa. Uhum. Então, o processo é sentar num lugar seguro, sentar, relaxar o assoalho pélvico. Esse relaxamento manda informação para o cérebro de que pode contrair a bexiga para esse xixi sair. Então, tem que estar no lugar seguro, tá? Quando eu falo assim, gente, não pode parar, será que não pode? Uhum. Mas se ela não se sente segura, isso não vai acontecer mesmo. Entendi. Tá? A fisiologia vai explicar isso. Me perdi aqui um pouquinho no raciocínio, mas até 4 horas... tá, que eu estava falando da bexiga hiperativa. A gente dosa a quantidade de água que essa mulher vai beber ao longo do dia. Uhum. Então, por exemplo, e a gente mede até a quantidade de água para essa mulher por peso. É 35 ml por quilo. E aí você vai saber quanto de água você tem que beber por dia. Fraciona... 35 ml? ml Olha. de água por quilo. E aí fraciona. Então, aquela história de que tem que beber 2 litros de água por dia? Depende, se você for muito magrinha, não precisa. Você vai ficar uma mijona só. Mas uma pessoa com mais peso, ela vai precisar de mais água. Entendi. Tá? E aí, esse cálculo, eu aprendi com nutricionista. Mas então, assim, fraciona. Então, ela vai ficar... Porque mais ou menos o tanto de horas que essa mulher vai ficar no volante, que esse homem vai ficar no volante, ela consegue calcular. Eu tenho que beber tanto disso de água e eu vou no banheiro daqui 4 horas. Então, vou andar aí uns 300 quilômetros. Porque gente, eu sou muito leiga com caminhão mesmo, né? Eu sei que eles não fazem uma velocidade igual carro. Não, Mas tem percursos que eles conseguem dar uma acelerada. Então, é tudo muito relativo. Depende do trânsito também, né? Do que está transportando. Mas o ideal é que fracione essa água, não segure mais do que 4 horas. Pare no posto, com segurança. E faça xixi. Porque às vezes a pessoa quer ser tão produtiva, ganhar dinheiro e depois gasta tudo com a saúde. Mas vamos pensar. Exatamente. Você tem uma nefrite, que é a inflamação no rim. Você vai ter que ficar acamada ou hospitalizada. Você está perdendo tempo. Então, cuida da saúde, gente. Cuidar da saúde não tem... Você não tem que ser produtivo demais agora e lá na frente você gastar tudo que você produziu aqui com remédio, com internação, ficando sem trabalhar porque está com dor. Porque a dor de quem tem qualquer coisa no rim, você teve pedra nos rins, a dor é insuportável, você não consegue trabalhar. É para morrer, nossa Deus. Então, isso, cuidar da água saúde. De novo, gente. Me lembrou da pedra nos rins, Lu. Não, vai beber água. Eu anotei aqui mais ou menos o que eu precisava falar, né? Disso, da higiene, das roupas apertadas, abafadas. É bom que evite dessas questões de infecção, candidíase. E uma coisa que pode acontecer, fica muito tempo sentado, né? E fazendo movimentos mais braçais e com os pés ali, mas a pelve está aqui paradinha. Isso pode gerar uma hipomobilidade. Essa pelve, ela realmente fica travada por tensões do trânsito, porque a gente trabalha com tensão, a gente tende a contrair. E essa falta de mobilidade, ela pode gerar dor pélvica crônica, tanto no homem quanto na mulher, e essa dor interfere na sexualidade. Olha, então, é uma coisa o homem começa a ter dor para ter relação sexual. O homem procura rapidinho quando tem dor. É mesmo? Homem, gente, procura... que busca mais, porque está atrapalhando uma coisa que é muito prazerosa. E às vezes é a única coisa que ele tem de prazer. Nossa. Trabalha. O prazer dele é o sexo, assim. E aí, quando tá comprometido, olha, e as mulheres não procuram porque tem um monte de tabu envolvido, porque às vezes elas são dependentes financeiras, né, do outro. Nossa, gente, a gente tem que marcar outro podcast, hein? Tem que falar tanta coisa. Mas aqui, Lu, V-Minas, minha patrocinadora, eu sou chique, viu, Lu? V-Minas é a maior pós-venda da Volkswagen de Minas Gerais.
Ela que cuida do seu veículo como ninguém. Eu trouxe um vídeo aqui para mostrar para vocês. Tá muito interessante, gente. A V-Minas e a Volkswagen entrega mais valor para o seu negócio. Vamos ver um vídeo aqui para você ver a potência que é essa V-Minas, minha patrocinadora. Para Volkswagen Caminhões, entregar vai muito além de transportar uma carga. Entregar é oferecer motores mais eficientes, cabines mais confortáveis, viagens mais seguras e funcionalidades cada vez mais modernas. Porque quando a gente entrega mais eficiência, conforto, segurança e mais tecnologia, na verdade a gente está entregando mais valor para o seu negócio. Volkswagen Caminhões. Entrega mais valor para o seu negócio. Minas. Obrigada, V-Minas, minha parceira. Tamo junto. Vamos lá, Lu. Vamos dar continuidade a esse assunto tão interessante. Tem muita coisa para falar, né? Pode dar continuidade pra gente. Vou falar, porque eu estava falando, né, da dor pélvica crônica, dessa questão da hipomobilidade, essa postura de ficar sentada por longos períodos, isso pode gerar compressões nervosas. Né? O que o nervo faz? Ele que manda informação para o músculo, contrai, relaxa. E isso pode interferir também, causar dor. Então, provavelmente eles têm muita dor ciática, que é aquela dor que dói a coluna e desce na perna. Reclamam bastante. Porque tá tudo ali muito rígido, né? O nervo, existe um nervo, vou falar o nome dele aqui, ele chama pudendo. Esse nervo, ele que tá ali relacionado com a parte motora do assoalho pélvico, que está relacionado com a sexualidade. Então, às vezes, a compressão dele, a mulher pode começar a ter perda urinária, sentir dor na relação. Então, assim, eu sempre volto para a dor na relação, porque às vezes é o que chama atenção. Tipo, eu não tinha essa dor antes, por que eu tô tendo agora? E é coisa simples. Às vezes é mobilidade. No finalzinho eu vou ensinar para vocês como é que vai trabalhar essa mobilidade no dia a dia. E cuidar da saúde como um todo, né? Por exemplo, problemas cardíacos. Pessoas sedentárias tendem a ter mais problemas cardíacos. E a primeira disfunção que aparece no cardíaco, no homem, é a dificuldade de ereção. Pensando que quem tem uma hipertensão, por exemplo, vai tomar um remédio hipotensivo que vai diminuir as tensões dos vasos, essa circulação, essa pressão de circulação. E o que faz a ereção? Circulação, né? Enche ali o corpo cavernoso de sangue, tem uma compressão e mantém a ereção. Então, o primeiro problema que aparece é a dificuldade de ereção. E ninguém quer, né? Então, a gente tem que evitar. Então, quando eu falo que cuidar da saúde não tem segredo, cuidar da saúde, gente, é boa alimentação, atividade física e bom sono. Nossa, tudo que o caminhoneiro e a caminhoneira... Tudo que tem dificuldade. Porque, de fato, Lu, eles dormem pouco. Infelizmente, tem aqueles que consomem muito... Estimulantes, né? Estimulantes, muito rebite. Infelizmente, tem muitos, né? Eles dormem pouco, comem muito mal. Tem alguns que ainda conseguem cozinhar, mas é uma grande reclamação de não ter coisas saudáveis, né? Ali na mesa para eles, nos próprios restaurantes, infelizmente, aquilo, muito carboidrato. Eles se preocupam muito com o básico, arroz, feijão, que é muito rico, né? Mas, assim, incluir frutas, incluir fibras, né? Saladas. Saladas tem nos restaurantes, que eu sei. Não existe, sim. Mas assim... Mas eles não têm nem tempo, né? Tipo não assim, tem. Às vezes, todas as alimentações. Às vezes, o horário que eles chegam ao restaurante para comer, eu tô falando aí de 3, 4 horas, tá? Às vezes não tem mais, uma salada ali que esteja apetitosa, né? Então, aí eles, de fato, eu falo por mim mesmo. Porque salada é uma coisa que você come, né? Fresquinho. E a questão do tempo para cuidar mesmo da saúde, né? Ir ao médico, fazer exames. Infelizmente, por isso que eu quis muito te trazer aqui, porque é um assunto muito importante. Não só essa questão, mas a questão sexual, enfim. Eu acredito que vai ajudar muitos aqui. Ô Lu, dentro de tudo que a gente conversou, eu queria que você me falasse aqui uma atividade, assim, que eles possam fazer
durante, sei lá, uma parada para entregar as cargas, né? Ali eles costumam dormir. Mas às vezes, assim, eu sei que o ideal é fazer os exercícios. Acredito eu que eles não consigam fazer, né? Mas qual a sua dica dentro do tempo que eles têm e as possibilidades para se exercitarem? Assim, qualquer atividade física ela é bem-vinda, né? Hoje a gente, dentro do que é esperado para a saúde, 30 minutos de atividade física por dia já é considerado atividade física para se manter saudável. Então, a gente não está falando de emagrecer, de hipertrofia, a gente não está falando disso, a gente está falando de saúde. Então, 30 minutos seria possível tirar esses 30 minutos. E eu sei, gente, porque disciplina, né? Exatamente. E a disciplina, ela tá muito além de, hoje eu tô animada, então eu vou fazer. Não, às vezes não vai estar animado, mas entender que isso é saúde, assim como dormir. Porque às vezes a pessoa também não tem que escolher, gente, ou eu durmo ou eu faço atividade física. E é muito difícil estar nesse lugar, sabe? Eu não consigo nem imaginar, porque eu sou uma pessoa dorminhoca. Eu preciso dormir para eu estar bem. Se eu não dormir bem, eu não consigo fazer atividade física, porque é meia hora ali que eu vou perder de sono. Então, eu entendo essa realidade, mas eu faço esse convite para, o que é importante? É importante eu dormir sim, tem que dormir, tá? Não tô falando para ninguém deixar de dormir. Vamos brigar aí por melhores condições de trabalho. Fiquei pensando nisso aqui, pilhada dessa questão de não poder fazer xixi, usar fralda. Que isso, gente? Não. Precisa de dar condições de trabalho para essas pessoas. Então, vamos brigar por isso. Vamos brigar para dormir e para ter qualidade de vida, porque isso é qualidade de vida. Às vezes eles não têm um lugar no posto de gasolina para poder parar. E aí é onde eles usam ribites, eles ficam lutando. Para continuar, né? Para continuar. Porque deu sono, às vezes eles não conseguem parar. E é uma realidade triste, gente. Tem que olhar, assim, para os caminhoneiros e caminhoneiras aí do nosso país, porque eles são muito maltratados, Lu, muito. Isso é uma briga que tem que ter mesmo com o sindicato, poxa, tem que brigar, ninguém tem que ficar nessas condições subhumanas, né? Mas aí vamos pensar nas pessoas que conseguem tirar essa meia horinha. Se conseguir fazer uma caminhada acelerada de 30 minutos, já está ali movimentando o corpo, já está movimentando circulação sanguínea, já não vai ficar com as pernas inchadas, problema de circulação, já vai trabalhar o coração, já vai trabalhar a respiração. 30 minutos de caminhada. Para mobilidade, então aquele movimento de báscula da pelve, que leva a pelve para frente, para trás. No consultório eu uso assim, empina o bumbum, guarda o bumbum. Empina o bumbum e guarda o bumbum. Rebolar, fazer círculo para um lado, fazer círculo para o outro. Isso eles conseguem fazer até, né, dentro até da dirigindo, boleia. Isso é para mobilidade mesmo. Contrair esse assoalho pélvico, então, sentado. Contrai esse assoalho pélvico. Os homens, gente, tem que fazer uma contração que o pênis tem que mexer. Olha! Você tem que contrair até o pênis dar uma movimentada. Sério? E relaxar. E as mulheres, essa contração que a pelve entra para dentro e relaxa, ela desce. Muito superficial, a gente sabe, para o homem é muito mais fácil. A gente sabe que quase metade das mulheres não sabem tudo contrair. Pro homem é mais fácil? Quando é um problema, o problema deles é mais grave. Então tá. Quando se torna um problema. Sim. Mas até isso de contrações tem tabu dentro da sexualidade, dentro da educação sexual lá de criança. Porque a gente não pode nem tocar, como é que eu vou saber que tem um músculo ali dentro? Tem tá? que se conhecer. Então, assim, tudo interfere. Mas então, essa contração, relaxamento, tá? Nunca é só contrair, ficar segurando, né? Tem um movimento ali. Esse exercício de mobilidade, o senta e levanta. Depois do almoço, faz 10, senta e levanta. Senta na cadeira e levanta, que é um agachamento. Sim. Mas já está movimentando. Alongamentos básicos, né? Às vezes, colocar a perna assim cruzada, com né, o tronco ereto, cruza a perna, movimenta para um lado, movimenta do outro. É movimento. Isso são exercícios simples, assim. De atividade física é a caminhada mesmo. Porque eu tinha sugerido musculação. Aí a Fafi, não põe musculação porque eles não vão conseguir fazer. Porque eles não têm esse acesso à academia, às vezes aparelho. Apesar que lá no posto, gente, direto eu vejo agora alguns motoristas com os pezinhos lá na cabine, assim, às vezes eu passo e tá lá fazendo exercício. Isso que eu ia sugerir, porque já tá mudando, sabe? Eu fico feliz, porque... existem elásticos
que não pesa, né? Porque eu pensei assim, eu vou sugerir de ter peso no caminhão. Mas halter pesa e isso impacta até no gasto de combustível. E o espaço deles é bem restrito, porque ali vai mala, vai, né? Então, assim, elástico. Existem uns elásticos, né? Mas eu não consigo fazer isso aqui. Mas é tranquilo de... Se alguém quiser uma consultoria, o que eu posso fazer? Eu consigo ensinar. Mas elástico, aí você vai trabalhar membro superior, vai trabalhar alongamento. Não ficar parado, usar essas meia horinha todos os dias. Aí é meia horinha de domingo a domingo. Ou 1 hora de segunda a sexta, sabe? Mas usar essa meia horinha todos os dias para cuidar da saúde. Praticar yoga, respiração. O yoga hoje tem um monte de aplicativo. Sim. Que você consegue botar no celular, senta lá, estende um tapetinho ali e faz os exercícios, né? Se conseguir parar. A própria meditação para trabalhar até essa questão respiratória, cardíaca, para aquietar a mente também, né? Para ser uma pessoa menos estressada, porque trânsito estressa a gente. Nossa, como? São essas dicas mais básicas. Gente, a gente já está chegando no final, muitos assuntos. E olha que nós não vamos conseguir abordar todos. Vamos deixar para o próximo, hein? Lu, tem alguma consideração final aí que você deseja abordar, mas antes eu gostaria de fazer a última pergunta, antes das considerações finais. Quando procurar uma fisioterapeuta? Onde te procurar? Onde te encontrar? Procurar não, né? Onde te encontrar, que já te acharam aqui. Nas suas redes sociais, o seu consultório. Fala aí pra gente. E não, né, o conselho que você dá para essas pessoas aí que também que estão na estrada, para ficar com esse alerta ligado em relação à saúde. Eu brinco que nem todo mundo precisa de fisioterapia, mas todo mundo merece uma consulta de fisioterapia, né? Para mulher, principalmente. Então, assim, como a mulher tem vários fatores de risco para um monte de problemas, mesmo sem sentir nada, ou se está com alguma inquietação ali que acha que não é nada, pode agendar uma consulta e procurar. Mulher que tem dor na relação sexual, que não consegue penetração, mulher que está com baixa libido, que não tinha isso e agora está tendo, pode procurar. Homens que estão com problema de próstata, que já está para fazer cirurgia ou que já fez a cirurgia, eles devem procurar fisioterapia para tratar, né? Porque eles vão ter algumas questões aí para ser trabalhadas. Isso dentro da minha área, né? Mas dentro da área de físico, né? Atividade física, sempre. Assim. Buscar. E aí você vai me achar no meu Instagram, e aí lá tem a bio com o telefone, né? Para conversar com a minha secretária, minha assistente. Você atende em Contagem, né? Eu atendo em Contagem, na Vector, que fica no centro de Contagem, bem de fácil acesso. E atendo também em BH, no Barro Preto. E atendo online, então atendo o Brasil inteiro. Porque como eles passam, às vezes, muito fora, né, em outros estados, às vezes eles pelo menos continuam, dá início a esse atendimento online, né? Online, depois eu atendo vão online, se programando. É super possível, dá para atender dentro da cabine do caminhão, né? Principalmente se tiver aquele lugar para deitar, porque às vezes eu consigo ver o abdômen, não vou ver parte íntima, tá? É importante que às vezes acho que eu vou atender online filmando a vulva ou o pênis, assim, não. Porque eu preciso deixar essa pessoa tranquila. E se isso cair na rede, né? Já pensou? Que absurdo que isso é. Então, eu não vou ver. E o atendimento online, eu olho para a pessoa, o máximo que eu vejo é o abdômen de lado, assim, para eu ver respiração, se ela ativa, se ela contrai o abdômen, essas coisas, tá? Não vejo parte íntima, não. E no consultório, aí é uma avaliação mais física mesmo, de toque, mas é muito possível e tem tido os ótimos resultados. E aí, meu Instagram é Luciana Torres, _fisiopélvica. Nós vamos deixar aqui também. Seguem ela, viu, gente? Nossa. Vai lá, me seguir. Pode me perguntar, gente, eu respondo. Eu recebi essa semana um feedback assim, nossa, Lu, obrigada que você tira tanta dúvida aqui no chat. E as pessoas ficam com vergonha de perguntar. Gente, não precisa ter vergonha, né? Não conhecimento precisa. É tudo. Você não sabe? Pergunte, não tem problema não saber, né? Tem problema você não saber e não querer saber, né? Não buscar conhecimento, porque é libertador, né? Exatamente. E a Lu, ela tem, nossa, um carinho com todo mundo, não é porque é minha amiga, mas... não é mesmo. Eu tive a oportunidade de conhecer seu trabalho e aprender muito com você, por isso que eu queria muito te trazer aqui. Obrigada. Alguma consideração final, Lu?
Acho que eu falei tudo. Acho que nós abordamos tudo, né? Tudo que a gente se propôs, né? Acho que a gente conseguiu. Mas a gente vai voltar aqui para falar de outros assuntos, porque eu acho muito importante. E é isso, gente. Olha, dicas dos meus clientes, hein? Falamos aí de assuntos que vocês pediram. Queria muito agradecer vocês que estão aí me acompanhando desde o primeiro podcast. Deixe realmente dicas, gente, sugestões. Eu vou pedir para vocês se inscrever lá no meu canal Na Estrada com Fafi, ativar o sininho, deixar ali seu comentário, sua sugestão, sua crítica e, é claro, compartilhar com os amigos. Muito obrigada, foi uma alegria ter vocês aqui. Lu, muito obrigada, viu? Amei. Viu? Você estava nervosa, nem doeu. Nem deu. Muito obrigada, gente. Um beijo.